Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Irmãos, o pastor Marcel está para Boa Família. Quem aqui teve em Boa Família, faz assim com a mão. Quem não teve, faz assim com a mão também. Amados, teve festividade em Boa Família, 14 anos da igreja, e nós fomos muito edificados. Você que não foi, realmente você perdeu, tá bom? Se você tinha motivos, amém. Se você não tinha, amém também. Mas é muito bom ver a igreja lá, a alegria, né, dos irmãos, a alegria do Caio em nos receber, alguns dos irmãos, né, falando com a gente. Que bom que vocês vieram, isso é muito gracioso. Então, sempre que você tiver essa oportunidade de estar em Boa Família, aparece lá, cuide da nossa filha que está em Boa Família. Amém? Pela manhã também, nós começamos a escola bíblica de obreiros. Preste atenção para você não falar que não entendeu. Ah, pastor, é só para os obreiros da igreja? Não. É para toda a igreja. Pastor Marcel falou algo importante. Se você não é um obreiro, ainda você vai ser. E todo cristão precisa ser um obreiro na casa do Senhor. Então, dia de domingo, às 9 horas, você tem a oportunidade, obrigado Tom, de estar aqui aprendendo, né, sobre ser obreiro. Nós queremos crescer como igreja e não tem como crescer sozinho. Precisamos de mais pastores, precisamos de diáconos, precisamos de evangelistas, presbíteros. Você que sonha com uma consagração, quem sabe o Senhor pode te consagrar e você ser um grande obreiro na casa do Senhor. Se você puder fugir, fuja. Se você não conseguir, era você mesmo. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Não importa as suas lutas, as suas dificuldades, Deus tem uma palavra aos nossos corações. Amém? 2 Coríntios 4, 7, podemos ler? Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos na sua casa. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos de portas abertas, cultuando ao teu santo nome. Obrigado, Deus, porque a mensagem do Evangelho invadiu os nossos corações e nós aqui estamos. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez e elas são a causa de não sermos consumidos. Eu quero nesta hora, Deus, entregar a minha vida diante do Senhor. Eu peço, Deus, ao teu Espírito Santo que possa usar a minha vida para que a voz do Senhor seja ouvida neste lugar. Eu peço que em nome de Jesus
através da pregação da sua palavra, da exposição das escrituras sagradas, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja engrandecido, e as vidas que aqui estão sejam edificadas pelo seu poder, sejam alimentadas pela tua presença, e nós possamos ouvir a sua doce voz. Eu entrego também, Deus, cada um que está ouvindo essa mensagem, seja em casa, seja aqui, mas que no nome de Jesus, Pai, toda distração, tudo aquilo que o inimigo estiver tentando, Deus, para roubar a tua palavra, eu peço, Pai, que seja lançado por terra no nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo possa estar falando conosco de uma forma especial. Não deixa, Deus, que a semente da sua palavra seja roubada, mas que em nome de Jesus nós possamos, Deus, sair daqui alimentados pelo Senhor. Pai, cada um aqui tem uma dificuldade diferente, cada um, meu Pai, tem uma vida diferente, porém eu reconheço que todos nós precisamos da tua presença. Sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos, mas no Senhor nós conseguiremos vencer todas as nossas adversidades, todos os nossos obstáculos, e viver uma vida que te glorifica. É isso que eu oro, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. Irmãos, no primeiro turno da eleição, no domingo, eu tive a oportunidade de ministrar esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Porém, a igreja não estava tão cheia. E talvez você não teve a oportunidade de ouvir essa mensagem. Paulo, eu vou dar uma introduzida bem rápida aqui, para nós não perdermos tempo. Se você quiser assistir a mensagem completa, você vai lá no YouTube. Paulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele está defendendo o seu ministério, mostrando talvez a eficácia do seu ministério, mostrando o quão importante foi o seu ministério para Corinto, para os lugares que Paulo tinha passado. Por quê? Muitas pessoas estavam questionando a eficácia do seu ministério, e a forma de Paulo defender era mostrando que pela misericórdia e pela bondade de Deus, ele recebeu a oportunidade desse ministério, e por isso ele não desfalecia, ele rejeitava tudo aquilo que era falso, e ele pregava um Jesus que era realmente verdadeiro. Alguns questionando a autenticidade do seu ministério, pela falta de resultados na ótica daqueles que ali estavam. Porém, Paulo estava falando que não precisava de forma nenhuma mudar a mensagem. Ele simplesmente pregava Cristo, que Cristo era e Cristo é, e Cristo vai continuar sendo o bastante. Aí no versículo 3 ele vai dizer que se o evangelho está encoberto, ele está encoberto para aqueles que se perdem. Ou seja, Paulo estava mostrando que a capacidade de abrir os olhos de todo ser humano não era dele. Ele tinha convicção que ainda que ele continuasse a pregar a Cristo, existiam pessoas que estavam com os olhos vendados. O evangelho estava encoberto para alguns. Por que que o evangelho estava encoberto para alguns? O versículo 4 vai dizer que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para que não lhes resplandeça a maravilhosa luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, temos uma guerra. Que guerra é essa? A guerra de Satanás tentando nos impedir de conhecer a maravilhosa luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Se o evangelho entra como luz,
Se o Evangelho entra brilhando, iluminando a escuridão da vida do homem, ali há salvação, ali há entendimento, ali há restauração, ali há novo nascimento, ali há o início da vida cristã. Só que o desejo de Satanás, o que é? Cegar o entendimento. O desejo de Satanás, como na parábola do semeador, é roubar a palavra, é impedir que essa palavra germine. Por que Jesus vai dizer a importância de ouvir e praticar? Porque não é necessário ou não é o bastante apenas nós ouvirmos a mensagem. É necessário nós ouvirmos e praticarmos a mensagem. Porém, Satanás tem esse desejo. E Satanás guerreia contra todo o ser humano, de forma que nós não venhamos ter o nosso entendimento iluminado. Satanás quer manter o ser humano na escuridão. Satanás quer de todas as formas cegar o nosso entendimento, de forma que nós não venhamos ver Cristo. Um ser humano que ainda não teve o seu entendimento iluminado, ele tem prazer nas coisas da terra, ele tem prazer no pecado, ele tem prazer na carne, ele tem prazer numa vida pecaminosa. Mas o ser humano que tem o seu entendimento iluminado pela luz do Evangelho de Cristo, ele não tem prazer mais nas coisas dessa terra, ele não tem mais prazer nos prazeres carnais, ele tem prazer em agradar a Deus. Tanto que quando ele comete um pecado ou algo semelhante, ele entristece o seu coração, porque ele não nasceu para aquilo, o entendimento dele não é feito para aquilo. Ele entende que com o seu entendimento ele precisa viver uma vida de santidade e glorificar o nome do Senhor. Aí, diante dessa guerra, Paulo vai dizer: porque nós não pregamos a nós, eu não prego a mim, eu prego a Cristo. Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. E aí no versículo 7, que é o primeiro que eu li, ele vai dizer da seguinte maneira: nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Que tesouro é esse? O Evangelho. Que tesouro é esse? A capacidade de compreender a obra salvadora de Jesus Cristo. Aqui eu aprendo esse grande tesouro, esse magnífico tesouro, que não é dado para qualquer um. O texto está mostrando que ele está encoberto para alguns. O texto está mostrando que o Deus deste século tem cegado o entendimento de alguns. Só que para outros veio esse grande presente, para outros veio essa grande oportunidade. Que oportunidade? Esse tesouro, desfrutar da maravilhosa graça, desfrutar da maravilhosa misericórdia de Deus revelada ao coração do homem. Então nós entendemos que isso não é apenas esforço, isso é privilégio, isso é presente, tendo esse tesouro. A Bíblia está chamando de tesouro porque é algo valiosíssimo, é algo que não se mede, é algo que não se calcula, é algo que foi dado de presente para nós. Só que esse tesouro, essa capacidade de reconhecer verdadeiramente quem é Cristo, foi dada a vasos de barro. Por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Porque se fosse dado a vasos de ouro, a vasos de diamante, talvez a excelência do poder fosse por causa dos vasos. Mas deu a vasos sem valor, frágeis, simplesmente para que a glória não esteja nos vasos, mas a glória esteja naquilo que o vaso carrega. Então, quando eu olho para isso, igreja, eu entendo que nós precisamos de reconhecer esse presente. Eu e você precisamos de reconhecer se somos vasos normais, se somos vasos carnais, ou se somos vasos que carregam esse lindo presente. A igreja precisa de fazer essa reflexão todos os dias. Será que eu fui alcançado por Deus?
Será que eu estou a caminho do céu? Será que a minha vida mostra frutos dignos de arrependimento? Ou será que eu sou apenas um membro da igreja? Na sexta-feira, pregando na rádio, eu fiz a seguinte pergunta: será que Deus parou de salvar? Será que Deus parou de converter pessoas? Ou será que as pessoas estão apenas mudando de igreja? E eu não falei na rádio pelo cenário evangelístico, mas eu vou falar aqui. Será que apenas estamos trocando de religião? Ou verdadeiramente Deus está salvando? Será que a partir de agora eu estou apenas começando a frequentar a Igreja Batista Reviver? Ou eu verdadeiramente estou sendo alcançado por Cristo e recebendo dele um presente chamado salvação, que é capaz de mexer no meu interior, que é capaz de mexer na minha vida, e eu estava caminhando para cá, e eu começo a caminhar para cá, porque a salvação é algo poderoso, é uma mudança de mente, é uma mudança de entendimento, que reflete nas minhas atitudes. Só que se nós olharmos, como andam as conversões nos dias de hoje? Procura-se pessoas verdadeiramente apaixonadas por Jesus. Os novos convertidos não estão mais chatos igual antigamente. Os novos convertidos não estão descontrolados igual antigamente. Os novos convertidos não estão cheios de dúvidas igual antigamente. Os novos convertidos de hoje, eles são mais light. Não precisa parar de tudo. Eu lembro na minha época, no meu começo, irmãos, se falasse que atravessar a rua de um lado para o outro na contramão fosse pecado, eu queria parar de fazer isso. Sem entendimento, mas com zelo de algo que aconteceu dentro do meu coração. Pastor Alisson pregando ontem em Boa Família, falando da importância de nós lembrarmos do dia em que fomos alcançados. Será que as conversões estão genéricas? Será que não é o mesmo Espírito Santo que entra dentro do coração? O mesmo Espírito Santo que o dia que ele entrou na minha vida, ele falou assim: Everton, agora você não pode ficar com as meninas lá fora. Agora você precisa esperar uma esposa no Senhor. Irmãos, o evangelho que um dia eu lembro direitinho, eu li no Vale Transporte do meu trabalho, eu tinha 3 mil reais de Vale Transporte, eu li no Vale Transporte: é crime vender Vale Transporte. Eu falei: mentira, não pode ser, eu vou ler de novo. Aí quando eu li, é crime vender Vale Transporte, comecei a distribuir Vale Transporte na rua, porque não era crime dar, né? Mas vender era. Igreja, esse presente distribuído a vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu preciso te ensinar, a partir do momento que a gente converte, qualquer coisa que gere dúvida no meu e no seu coração, no que diz respeito a agradar a Cristo ou não, deve ser renunciado. Pastor, mas o fulano de tal é de tal ministério e faz. Querido, isso não é regra para ter-se uma vida com Deus. A vida com Deus verdadeira está condicionado à palavra do Senhor. Eu olho para a palavra do Senhor e entendo que eu preciso de orar. Eu entendo que eu preciso de ler a palavra. Eu preciso de me santificar. Eu preciso de renunciar. Eu preciso de abrir mão. Eu preciso de fazer loucuras por amor a Cristo. Por quê? Porque Ele me alcançou. É esse tesouro em vasos de barro. E aí quando eu vou olhar para o texto, eu vou entender que o vaso é frágil. O vaso realmente ele é sem valor. Só que não, mesmo sendo sem valor, mesmo não tendo bondade, beleza, formosura, Deus escolheu vasos frágeis para derramar sobre esses vasos algo precioso. Igreja, essa verdade precisa invadir o nosso coração. Eu não consigo explicar por quê, mas se o Senhor te escolheu, você precisa ser a pessoa mais alegre do mundo.
Porque ele poderia ter escolhido muita gente, mas ele escolheu você. Tem um hino que eu gosto, que eu citei, ó, porque Jesus me ama. Eu não posso explicar, mas a ti também te chama e deseja te salvar. Não dá para explicar porque eu, mas todos os dias da minha vida eu acordo grato, porque Deus me escolheu. Eu não era nada, continuo não sendo, mas Deus me escolheu. Quem eu era antes de Cristo e quem eu sou hoje. Ter a oportunidade de participar da conversão de alguém, isso não tem preço. Vivi uma emoção no casamento do Paim e da Vina, de participar de uma história. Um simples convite que eu fiz: Paim, vamos para a igreja. O Paim veio para a igreja. O Espírito Santo fez algo sobrenatural. E hoje, casado com a sua família. Isso é Deus. E me alegra poder participar de algo como isso. Por quê? Salvação não se compra. Salvação não se vende. Salvação não se insiste. Salvação Deus presenteia. Ele olha para um e fala assim: não, mas eu não olho como o homem olha. Ele olha para outro e fala assim: se fosse por questões humanas, não. Mas eu simplesmente estou escolhendo. E o critério de escolha dele não é como o critério de escolha do homem. Que a Bíblia diz que ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então nós vemos que não é mérito seu, não é santidade sua, não é capacidade sua, não é porque você é bonzinho, não é porque você é alguma coisa, é simplesmente porque Ele te escolheu. E aí eu entendo em 1 Coríntios que Ele escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas que não são para aniquilar a nada as coisas que são. Então o meu papel e o seu papel é pregar, é anunciar. Quem Deus vai salvar, é Ele que sabe. Aí eu aprendo que a salvação é um presente de Deus. É algo grande, é algo valioso. A salvação não é algo que eu brinco, é algo que Deus me deu de presente. E quem tem precisa valorizar. Quem tem precisa de todas as formas ser grato a Deus, porque Ele não deu para todo mundo, mas deu para você. E quem não tem precisa falar: Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu carinho, a sua fidelidade, me salva pelo amor de Deus. Porque se não for salvo, vai para o inferno. Não adianta fazer coisas para Deus, se não for salvo, vai para o inferno. Aí eu olhando para isso, eu preciso que você se alegre pela sua salvação. Eu preciso que você se alegre porque você vai morar no céu. Eu preciso que você se alegre porque Deus te escolheu. Ele poderia ter escolhido muita gente, mas Ele escolheu você. Mas o texto ele vai continuar. Um princípio que eu quero compartilhar com você. Teremos dificuldades, teremos tribulações. Não é porque fomos salvos que não enfrentaremos tribulações. Não é porque somos vasos de barro e carregamos um tesouro precioso que não teremos tribulações. Eu não sei quem enganou a igreja a ponto da igreja entender que ela não terá dificuldades. Eu não sei quem semeou essa heresia no meio da igreja, a ponto dos cristãos daqui, dos cristãos da casa do Senhor, buscarem de todas as formas uma vida sem dificuldade. Se tem algo que enche o nosso coração, é uma vida sem dificuldade. Olha para mim, deixa as irmãs. Se tem algo que atrai o coração da igreja, são promessas de milagres, são promessas de uma vida melhor, são portas e mais portas abertas. Mas se nós pararmos para olhar a história da Bíblia, a história do povo de Deus,
o povo mais cresceu no meio de dificuldades. O povo mais cresceu, irmãos, quando a situação estava difícil. E olhando para a sua vida, o tempo que você mais cresce é o tempo que você mais passa adversidade. Porque no meio das adversidades que a glória de Deus costuma se manifestar na nossa vida. Aí nós estamos vivendo um cenário político de incertezas. Será que vai? Será que não vai? Vai ser bênção? Não vai ser bênção? O Lula vai fazer um bom mandato? O Lula não vai fazer um bom mandato? O Lula vai tomar posse ou o Lula não vai tomar posse? Igreja do Senhor, eu e você precisamos entender que independente de como tiver as coisas aqui na terra, o céu é a mesma coisa. Eu entendo que você pode lutar pelos seus direitos, você pode fazer aquilo que em Deus é lícito, eu sei que você pode. Mas eu preciso te ensinar que a sua confiança não pode estar num governo terreno. Eu tenho aprendido, irmãos, que a minha confiança não pode estar nas coisas da terra. Pastor, eu preciso de ter sabedoria, sim. Você precisa de ter graça, sim. Você precisa de correr atrás dos seus direitos, sim. Mas você precisa entender que o Deus Todo-Poderoso está cuidando de você. E no meio das lutas, no meio das adversidades, Ele está cuidando de você. Irmãos, se o Brasil melhorar, glória a Deus por isso. Estaremos todos felizes, desfrutando de uma melhora no Brasil. Só que se o Brasil não melhorar, a gente vai estar feliz do mesmo jeito. Como assim, pastor? A minha alegria não está vinculada ao Brasil. A minha alegria está vinculada ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Isso precisa de ser uma verdade no meu coração. Por quê? Nós estamos muito carnais, nós estamos muito terrenos. A situação financeira que a gente vive mexe com a nossa alegria, a enfermidade mexe com a nossa alegria, as situações adversas mexem com a nossa alegria. Só que o texto vai dizer: pensai nas coisas que são do alto. A nossa alegria tem que estar vinculada a uma vida de oração. Por quê? A gente ora pouco. A igreja ora pouco, então ela se entristece muito. Ela é muito bombardeada pelas coisas da terra, porque ela não está conectada nas coisas de Deus. Daniel foi condenado, sabe por quê? Porque ele não abria mão de uma vida de oração. Se vida de oração condenasse, será que estaríamos condenados? Aí o texto ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Preste atenção. Mesmo sendo salvo, enfrentaremos dificuldades. Mesmo carregando esse tesouro preciosíssimo, enfrentaremos dificuldades. A palavra grega para atribulado significa afligir, sujeitar a pressões ou aquilo que oprime o espírito, enquanto a palavra grega para angustiados traz a ideia de comprimir em local pequeno. Tem a ver com o aperto de uma pequena sala, de um espaço confinado onde não se vê a saída. A tribulação é uma prova externa, enquanto a angústia é um sentimento interno. Tribulações sim, sem saída não. Eu e você precisamos de ter essa verdade no nosso coração. Atribulados, sim, mas angustiados, não. O que o texto está querendo dizer é que nós seremos pressionados, nós seremos oprimidos, nós seremos talvez encurralados, como se nós nos sentíssemos presos e não tivesse como a gente sair. Mas ainda assim, nós não seremos presos de forma que nós não conseguiremos sair. Por quê? Porque o próprio Deus é aquele que nos guarda das tribulações.
No seu interior da sua mente, você pode estar passando uma dificuldade, você pode estar passando um problema que está tomando a sua paz, está tirando a sua paz, está mexendo no seu interior. Na ótica humana, você não tem saída, você está pressionado, mas não tem como você continuar sem saída, porque o Deus Todo-Poderoso é aquele que cuida de você. Essa angústia interna, a ponto de você ter convicção que não tem saída, Deus te livra dela. Por quê? Para toda situação existe uma saída. Você pode estar atribulado, sim, você pode estar passando por situações adversas, sim, mas a certeza que há uma saída, quem tem esse presente, esse tesouro, ele não perde ela. Por quê? Porque ainda que a saída não seja humana, existe uma saída dos céus para as nossas vidas. Isso precisa estar claro no meu e no seu coração, porque vai ter situações, irmãos, que vão dar errado. Vão ter situações que não vão sair do jeito que a gente quer. Mas tem uma palavra que mexe muito com o meu coração, que ela chama cosmovisão. É a visão que eu tenho das coisas, é a visão das coisas, a visão que eu tenho do mundo. Porque a partir do momento que eu tenho uma cosmovisão de Cristo, a partir do momento que eu tenho uma cosmovisão do Evangelho, aí a minha forma de olhar as coisas, ela é diferente. Porque a cosmovisão da terra, ela ensina as pessoas a olharem apenas na terra. Mas a cosmovisão de Cristo ensina as pessoas a olharem na ótica de Cristo. Pastor, exemplifica com palavras. A enfermidade é ruim? Sim. Na cosmovisão humana. Mas na cosmovisão cristã, se a enfermidade vai me levar para passar a eternidade com Cristo, ela é bênção na minha vida. Você recebe essa palavra, irmãos? A segunda coisa, perplexos, mas não desanimados. A palavra grega para perplexo significa estar em dúvida, estar abismado, assustado, alguém que é arruinado pelos seus credores e que contemplava seu fim. Enquanto a palavra grega para desanimados significa estar completamente perplexo ou em desespero no seu estado final. Em palavras resumidas, podemos até estar assustados, abismados com a situação que estamos vivendo, ansiosos com medo, porém elas não têm a capacidade de nos fazer deixar de acreditar que o socorro vem do Senhor. Igreja, nas situações que a vida lhe oferece, você pode ficar até assustado, falar, meu Deus, que situação, meu Deus, que dificuldade, estou assustado, estou assombrado. Essa situação eu penso que já era. Porém, não desanimados. Não entregue às situações adversas da vida. No meio de tudo aquilo que a gente vive, vai ter situações, preste atenção nisso, mesmo salvo, mesmo buscando a Deus, mesmo tendo uma vida de oração, que você vai ficar perplexo. Vai falar, Senhor, como pode tal situação? Como pode tal dificuldade? Mas desanimado não. O desejo de lutar, ele continua dentro de nós. A capacidade de prosseguir, ela continua dentro de nós. Por quê? O vaso comum, ele fica perplexo, ele para, ele desanima, ele estagna e ele se acaba. Mas o vaso que carrega esse presente, que é a revelação do Evangelho de Deus, ainda que ele fique perplexo, ainda que ele fique abatido, ainda que ele pense em parar, ele não para, porque ele é guardado pelo Senhor Jesus. A terceira, perseguidos, mas não desamparados. A palavra grega para perseguidos traz a ideia de perseguir e caçar como um animal. E a palavra para desamparados significa abandonado em dificuldades. Olha só, seremos perseguidos.
Você pode, queridos, fazer de tudo para não ser perseguido. Mas a partir do momento que formos fiéis, preste atenção nisso, seremos perseguidos. O que falta para a igreja ser perseguida é fidelidade. Porque a partir do momento que a igreja for fiel, a partir do momento que a igreja falar a verdade, que a igreja ser a luz que Deus chamou para ela ser, ela enfrentará perseguições. Irmãos, é muito bom ser amado. A gente gosta daquele texto, né? Que a igreja caía nas graças do povo. A igreja primitiva caía nas graças do povo e Deus ia alcançando e alcançando e alcançando. Mas ainda assim, caindo na graça do povo, a perseguição do Império Romano não parava com a igreja. E quanto mais membro a igreja tinha, maior a perseguição ia aumentando, a ponto dos cristãos não poderem ficar em Jerusalém, eles tiveram que ir para Samaria, para um lado, para o outro. O que é isso? Fidelidade. Eu e você precisamos entender que enfrentaremos perseguições, enfrentaremos situações adversas, mais cedo ou mais tarde, irmão, você vai falar a verdade do evangelho para alguém, e alguém vai se ofender. Por quê? O evangelho é renúncia, o evangelho é amor, sim, mas o evangelho também é verdade. Imagina quando o evangelho começa a confrontar, imagina quando o evangelho começa a trazer a verdade ao coração das pessoas, seremos perseguidos. Talvez você já é perseguido em alguma situação da sua vida, mas entenda, ainda que perseguido, desamparado não. Irmãos, a verdade do nosso coração é que quanto mais a igreja for fiel, mais ela enfrentará perseguições, mas ainda assim o Deus Todo-Poderoso estará cuidando de nós. Imagine nas questões financeiras que você lida, nas questões financeiras do trabalho, seja fiel, ainda que você seja perseguido, que ainda que perseguido, você não vai ser desamparado, você enfrentará perseguições, mas Deus nunca vai te desamparar. O quarto, abatidos, mas não destruídos. A palavra grega para abatido significa lançar abaixo, derrubar violentamente. A palavra para destruído significa destruir completamente e perecer. Estaremos em situações de abatimentos, medos, perdas, enfermidades, de abandono humano, porém destruídos nunca. Igreja do Senhor, vai ter situações de abatimento na nossa vida. Vai ter situações de queda, vai ter situações, irmãos, circunstâncias da nossa vida que a gente vai apanhar mesmo, só que destruído nunca. Ainda que o meu ser interior se corrompa, o meu ser exterior se corrompa, o meu ser interior, ele renova-se a cada dia. Eu e você precisamos de ter convicção e certeza que os abatimentos da vida não podem nos destruir. Quem sabe você entrou por essas portas, passando por diversas situações ameaçadoras na sua vida, a ponto de você olhar e pensar assim: Deus não está cuidando de mim, Deus não está comigo, eu estou orando à toa, eu estou orando em vão, Deus não está me respondendo. Eu preciso te ensinar que Deus está cuidando de você. Eu preciso que você aprenda que ainda que você esteja atribulado, você não estará angustiado, porque o Deus Todo-Poderoso está cuidando de você. Ainda que tenha situações que geram essa perplexidade, desânimo, não. Ainda que a perseguição venha, desamparo, não. Ainda que o abatimento venha, destruição, não. Porque carregamos um presente, carregamos um tesouro, a capacidade de reconhecer a obra redentora
de Cristo. Para cada situação adversa no texto, existe um mas não. Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E aqui eu preciso te ensinar. O que me dá essa capacidade de quase parar, mas prosseguir? O que me dá a capacidade de cair, mas de levantar? O que me dá a capacidade de quase sucumbir, mas conseguir permanecer? O que me dá essa capacidade de quase afogar, mas conseguir me levantar? O tesouro que carrega dentro do vaso. Porque um vaso comum, ele se quebra. Um vaso comum, ele é frágil mesmo. Mas existe o vaso que carrega dentro dele o Evangelho. Existe o vaso que carrega dentro dele o Espírito Santo. E é aqui que eu preciso chamar a atenção da igreja. Como assim, pastor? Me explica. Igreja, você vai passar dificuldades. Você vai passar problemas. Você vai passar pelo desânimo. Você vai passar pelo cansaço. Você vai passar pelos altos e baixos da vida espiritual. Você vai passar pelos altos e baixos do casamento. Você vai passar pelos altos e baixos da saúde. Você vai passar pelos altos e baixos das amizades. Você vai viver momentos profissionais bons e ruins. Mas você precisa saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele cuida de você. Você precisa saber que você carrega um tesouro, e esse tesouro, ele foi confiado a vasos de barro. A nossa natureza humana, ela é corruptível. Esse corpo que nós vivemos, ele está fadado ao fracasso, ele está fadado ao pecado, ele está fadado à preguiça, ele está fadado às coisas carnais. Mas existe em nós o Espírito de Deus. E eu quero ajustar a sua ótica, eu quero ajustar a sua cosmovisão. Talvez você está olhando para as suas dificuldades, para as suas tribulações, para as suas inconquistas, se é que existe essa palavra, para as suas derrotas. E você está pensando assim, Deus não está comigo. O que está adiantando? Eu estou me santificando. O que está adiantando? Eu estou caminhando com Deus. Agora que eu estou buscando a Deus, as coisas estão difíceis. Agora que eu estou querendo compromisso com Deus, as coisas não estão saindo do jeito que eu quero. Eu preciso te ensinar que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, Deus está cuidando de você. Aí talvez você entrou por essas portas e está pensando assim, agora que eu estou caminhando com Deus, vem essa situação difícil, agora que eu estou caminhando com Deus, está vindo isso, está vindo aquilo. Eu estou aqui para te dizer, graças a Deus que você está caminhando com Deus. Imagina passar tudo que você está passando sem a presença do Espírito Santo. Imagina passar por dificuldades, passar por tribulações sem a presença de Deus. É isso que nos diferencia do mundo lá fora. Por quê? Alguém que carrega esse tesouro, na hora da dificuldade, ele entende, o Deus Todo-Poderoso está cuidando de mim. Aí você não vai correr para um bar, você não vai correr para a droga, você não vai correr para um prazer humano para esquecer o seu problema, você vai correr para os pés de Jesus. Eu entendo que você tem dificuldade, mas o suicídio não é a resposta é aos pés de Jesus. Ir para um bar beber não é a resposta é buscar a face de Jesus. E se não fosse a presença do Senhor? Eu preciso te falar dessa verdade, igreja. Se não fosse a presença do Senhor, o que estaria acontecendo com você? Quantas pancadas você já tomou, e digo mais, quantas pancadas você ainda vai tomar? Revidar é o caminho? Não. Cruzar os braços e desanimar na caminhada é a solução? Não. É entender, Deus está cuidando de mim. É entender, Deus não me prometeu ausência de dificuldades. Ele prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos.
Está na hora de você descruzar os braços e parar com essa murmuração, entendendo que Deus me abandonou, Deus não faz, Deus não é isso, Deus não é aquilo. Igreja, Deus está cuidando de você. Irmãos, todo mundo aqui tem problema, uns mais, outros menos, mas o Deus é o mesmo. E se você está passando por problemas, você está sendo cuidado por Deus através dos seus problemas. Pastor, então eu estou sendo cuidado demais. Graças a Deus. Porque Deus sabe a forma certa de trabalhar com você. Eu e você precisamos de ter essa convicção, ainda que eu esteja abatido. Destruído não. Eu posso chegar nessa igreja triste. Quem chega aqui alegre todo dia? Ninguém. A não ser se você maquiar-se e tentar esconder atrás de uma máscara. Porque os 365 dias do ano é difícil. Os 7 dias da semana já é desafiador. Imagina o ano inteiro. Mas eu entendo que mesmo no meio das suas dificuldades, Deus está cuidando de você. Irmãos, mesmo no meio das lutas, há um céu preparado para nós. Mesmo diante das nossas dúvidas e incertezas, há um céu preparado para nós. Irmãos, a vida da gente é diluída em tantas situações. É a saúde, é a vida espiritual, é a vida profissional, é a vida financeira, é a vida familiar. Irmãos, é tanta coisa. Não tem como ficar tudo 100%, não tem. Quando uma coisa resolve, dependendo tem outra. Você resolve um problema com a esposa, tem o filho. Você resolve com o filho, tem a esposa, tem o marido, tem o trabalho, tem a vida financeira, tem a saúde. E à medida que a idade vai chegando, aí que a situação vai ficando mais complicada. Mas ainda assim Deus está cuidando de nós. E você precisa ajustar a sua forma de olhar. Irmãos, um dia todo mundo vai. Você está nesse desespero à toa? Ou você está com medo de encontrar com Jesus? Porque dependendo da vida que você está vivendo, se eu fosse você, ficava com medo mesmo. Mas se você está aguardando ansiosamente a vinda dele, as coisas podem não acontecer do jeito que você quer, mas Deus está cuidando de você. Pastor, será que eu vou casar? Não sei. Se você não casar aqui na terra, tem um casamento para você lá no céu. As bodas do Cordeiro. Pastor, será que eu vou formar na faculdade? Será que eu vou ficar rico? Será que eu vou ter isso? Será que eu vou ter aquilo? Entenda, o céu precisa ser a nossa razão de nós acordarmos. O texto vai continuar dizendo no versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo estava se alegrando, porque ele trazia no corpo a mortificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os sofrimentos de Jesus, Paulo estava experimentando. Os açoites, as perseguições, os ataques, os naufrágios. E ele estava se alegrando com isso, por quê? Porque em meio aos sofrimentos parecidos com o de Cristo, a vida de Cristo estava se manifestando também no seu corpo. De maneira que estamos sendo entregues à morte todo dia, por amor de Jesus. Olha só, entregues à morte por amor a Cristo. Para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal.
de maneira que em nós opera a morte e em vós a vida. Olha o que Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, não está tão ruim, humanamente falando, para vocês, como está para a gente. Aí, aprendendo isso, tem gente sofrendo muito mais que você. Paulo estava sofrendo o Evangelho de Cristo, sofrendo o ministério de Cristo. Em nele a morte, para a vida da igreja. Irmãos, isso é o Evangelho. Em nós, igreja, a vida. Para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá no Oriente, a morte. Neles a morte opera para quê? Para que a vida opere em nós. Eles estão carregando em seus corpos o morrer de Cristo. E quem sabe um dia nós viveremos isso. Quem sabe um dia seremos perseguidos por amor a Cristo. Quem sabe um dia você será enviado para o Oriente para pregar o Evangelho por amor a Cristo. E para encerrar numa outra mensagem eu vou querer falar disso, mas no versículo 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, esse que você está vendo, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Igreja, ainda que esse homem exterior, ele se enfraqueça, chegue a idade, chegue o cansaço, ainda que a velhice chegue, a falta do vigor, o homem interior, ele se renova a cada dia. Por quê? Por causa de uma fonte da juventude? Não, mas por causa do tesouro do Evangelho. E quanto mais velho você vai ficando na terra, a tendência é que mais novo você vai ficando aqui dentro. Porque quanto mais idade você vai alcançando, a ideia é que aqui vai estar mais próximo de você encontrar com Cristo. Ainda que você não aguente correr como você corria na sua infância, na sua juventude, ainda que os seus cabelos estejam embranquecendo, a força do seu braço não é a mesma, o seu interior precisa estar aguardando ansiosamente a vinda de Jesus. Irmãos, eu e você como igreja precisamos de todos os dias aguardar a vinda de Jesus. Todas as celebrações de ceia precisam ser, ele não veio esse mês, mas mês que vem eu posso estar ceando com ele na eternidade. Porque essa vida de igreja, ela é muito ruim se a eternidade não existisse. A santificação, ela é muito ruim se a eternidade não existisse. Se fosse apenas na terra, irmão, talvez não seria tão bom passar por tantas adversidades. Mas existe a eternidade. E eu estou plantando aqui para colher na eternidade. E o texto está falando, a leve e momentânea tribulação que eu estou passando, ela não se compara com a glória que há de ser revelada. Igreja, passar por dificuldades, passar por adversidades é momentâneo. Existe uma eternidade para morarmos e desfrutarmos das coisas de Deus. E o texto está falando, as coisas que eu vejo são temporais. Eu não devo ficar atentando muito para elas, não. Eu tenho que ficar ligado nas coisas que eu não estou vendo. Que as coisas que eu não estou vendo, elas são para a eternidade. Se coloque de pé no nome de Jesus. E eu quero convidar você a refletir. O que você está fazendo com os seus sofrimentos? O que você está fazendo com as suas dificuldades? Qual a sua ótica para com Deus? Que tipo de fé você tem no seu coração?
Você carrega ou não carrega esse tesouro? Deus te alcançou ou Deus não te alcançou? Onde você vai passar a eternidade? Eu preciso que você venha refletir. Porque talvez você está se perdendo no meio das lutas, no meio das conquistas, dos desejos, e o seu coração já foi há muito tempo. Mas está na hora de nós nos voltarmos, entendendo assim: ainda que eu seja perseguido, eu não sou desamparado. Ainda que eu esteja abatido, eu não estou destruído. Ainda que eu olhe ao meu redor, eu não vejo saída. Mas o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você que está no meio de uma adversidade muito grande, eu quero te dar uma palavra. Deus está cuidando de você. Você que entrou por essas portas e na sua ótica, sua vida está dando tudo errado. Você está com vontade de jogar tudo para o alto. Eu estou aqui para te dizer, Deus está cuidando de você. Talvez, se não fosse a adversidade, você nem tinha vindo hoje. Mas você pode ter saído da sua casa entendendo assim: Senhor, eu vou lá. Porque eu sei que eu não tenho para quem ir. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, foca no céu. Foca no céu. Se você vive focado no céu, você vai viver uma vida de qualidade com Deus. Você vai ter desejo de orar. Você vai ter desejo de buscar a face do Senhor. E preste atenção nisso, eu não estou falando de obrigações. Eu não estou falando de costumes religiosos. Eu estou falando de ter desejo. De entender no meu interior assim: eu preciso de buscar a Deus. Eu preciso de orar. Aonde vir ao culto não é obrigação. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque é gostoso estar aqui. Mas para quem compreendeu. Eu tenho aprendido que nos nossos momentos de adversidade, de lutas, quando a gente está sem saída, irmãos, não importa quem está pregando, quem está cantando, não importa que hino que é, a gente está preocupado em se derramar, porque o Deus Todo-Poderoso pode alcançar a gente. Então, nessa noite, o convite de Deus é nós entendermos que passaremos por dificuldades. Se você não está passando, se você não passou, você vai passar. E no meio das suas dificuldades, você precisa confiar em Deus. O mar pode se agitar, você precisa confiar em Deus, porque Deus está cuidando da gente. Isso tem que estar na sua mente: Deus está cuidando de mim. Na enfermidade, Deus está cuidando de mim. Na cura, Deus está cuidando de mim. No nascimento, Deus está cuidando de mim. Na morte, Deus está cuidando de mim. Na demissão, Deus está cuidando de mim. Na promoção, Deus está cuidando de mim. No aumento, Deus está cuidando de mim. Na redução, Deus está cuidando de mim. Tendo, Deus está cuidando de mim. Faltando, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você, igreja. Não viva baseado nas coisas que estão acontecendo. Viva baseado no que já aconteceu. Jesus morreu na cruz do Calvário. E para nós isso é o bastante. Não larga Jesus por nada. Feche os seus olhos, eu quero que você abra seu coração. E conta para Deus aí. O que está acontecendo com você. E pede Ele. Para você mudar de ótica, para você mudar de vida. Entender o que está no coração dele para o seu coração. Pai, nessa hora eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu quero te agradecer, Deus, por todas as nossas tribulações. Pai, é muito ruim passar por adversidades. É muito ruim passar por lutas. É muito ruim, Deus, ter contas para pagar e não ter o dinheiro. É muito ruim querer comer algo e não poder. É muito ruim perder pessoas. É muito ruim perder bens.
É muito ruim, Deus, passar por ameaças, passar por incertezas, por dúvidas. É muito ruim viver aprisionado no interior, com medo das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Pai, é muito ruim, humanamente falando, passar por tudo isso que eu citei nessa oração. Porém, Deus, eu sei que pior ainda é não te conhecer, é não ter o Senhor como socorro bem presente na hora da angústia. E a minha oração, Deus, é pedindo por mim e também pelos meus irmãos. Pai, ajusta a nossa ótica espiritual. Nos ensina, Deus, que existe uma guerra. A guerra da carne contra o espírito. A guerra de Satanás contra o Senhor. E nós sabemos, meu Pai, que o desejo de Satanás é cegar o entendimento daqueles que não creem. Mas Deus, nós que cremos, nós não podemos ter o nosso entendimento escuro. Nós não podemos ter o nosso entendimento cego. Porque o Teu Evangelho, Deus, ele traz luz. O Teu Evangelho é a luz em meio às escuridões da nossa vida. E nessa noite, Pai, eu quero te pedir isso. Que a luz do Teu Evangelho possa invadir a nossa escuridão. Que cada pessoa, Deus, que ora comigo nesse momento, seja alcançada pela luz do Evangelho de Cristo. Que a luz que ilumina em meio às densas trevas invada os corações. Deus, e a ótica verdadeira no que diz respeito às nossas tribulações, ela possa, Deus, vir aos nossos olhos, Pai. Ajusta o nosso olhar, para olharmos como o Senhor olha. Ajusta a nossa cosmovisão, ajusta o nosso entendimento, Pai, para entendermos, Deus, quem o Senhor realmente é e a forma, Deus, que o Senhor está cuidando da Tua igreja. Se tem algum irmão aqui, Deus, que não tem levado a sério a sua vida com Deus, que não tem conseguido, meu Pai, levar a sério a caminhada cristã, eu oro no nome de Jesus, que o Senhor possa ajustar isso nesta noite, que o Senhor gere em nós o desejo pela eternidade. Pai, que o Senhor nos desperte nessa noite com entendimento, para entendermos, Pai, que o Senhor está às portas e brevemente o Senhor virá nos buscar. Que a sua igreja seja restaurada, que a sua igreja seja fortalecida e que a sua igreja, Pai, possa viver verdadeiramente a sua vontade. Pai, que a promessa da vinda do Senhor possa balançar os nossos corações e que nós nunca venhamos perder de vista essa promessa. Pai, que a promessa que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ela possa ser verdade no nosso coração. E cada irmão que entrou por essas portas e se sente abandonado, Pai, que a verdade do Senhor invada esse irmão e ele se sinta, Pai, resgatado pelo Senhor e pela sua bondade, meu Pai, nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor nos console diante das nossas adversidades, que em meio às nossas tribulações, em meio às nossas perplexidades, a graça do Senhor possa nos sustentar e o Senhor seja o nosso socorro. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos livre de todo mal. É isso que nós oramos, meu Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, a Celine está lá atrás pegando os nomes para o relógio de oração. Não fica sem orar, não. É bênção. Eu quero crer que você está orando em casa, amém? Mas essa semana, vem para cá orar com a gente. Nós somos Igreja do Senhor, queremos estar em comunhão. E nós pedimos que você se esforce para você orar. Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você vem orar? Vem comigo. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.